Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, os versículos de número 15 e 16. Assim está escrito: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui, uma palavra de Deus concernente a Saulo, que o Senhor o transformou em um Paulo. Então, Paulo, um vaso escolhido por Jesus. Nós observamos neste capítulo 9 como se deu a conversão de Saulo. Ele estava no seu zelo, porém sem entendimento, à procura de cristãos, indo em direção à cidade de Damasco, para, se ao encontrar alguns deles, os encerrasse na prisão ou os levassem a Jerusalém para serem julgados. No entanto, neste dia memorável, que para ele seria dia de mais uma missão cumprida, ele deparou-se no meio do caminho com uma situação que não lhe era comum. O Senhor Jesus se apresentou diante dele como um resplendor de luz e ele perdeu de imediato a visão e com aquele resplendor, diz-nos a palavra, que ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava por este caminho. Ao ouvir esta voz, ele então disse: Quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. E agora o mestre deles se apresenta e diz a Saulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, Paulo entendeu quem era que estava falando com ele, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nós conhecemos essa história desta conversão, que o Senhor Deus depois ordenou a Ananias que fosse até onde Saulo estava, na rua direita, na casa de um justo. Ele já estava orando. Ananias estava amedrontado, porque sabia da fama perigosa de Saulo, mas, no entanto, enquanto ele o tinha como um perseguidor, alguém violento, o Senhor Jesus deu estas palavras e disse a ele: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aquela valentia, aquela ignorância, aquele zelo sem entendimento ficou para trás. Agora estava ali, diante de Ananias, uma nova criatura, um novo homem, porque o encontro com Jesus faz brotar o novo nascimento. E esta conversão dele não foi de aparência, foi algo profundo que partiu do coração dele. E ele realmente entendeu quem era Jesus e devotou-se a servir e a segui-lo por todos os dias da sua vida. Mas a missão que Jesus deu a ele foi que ele seria levado a 3 tipos de pessoas. Ele seria levado para pregar aos gentios, para pregar aos filhos de Israel e para pregar aos reis e soberanos. Então, tudo isso nós encontramos nesta primeira declaração que o Senhor Jesus fez a respeito de Paulo. Então, Paulo, um vaso escolhido por Jesus para uma missão específica. E quando ele começa o seu trabalho, ele preocupa-se
em não fazer o seu trabalho onde outro já está fazendo, para não ocupar o lugar de outro. Como que diz? Tirar proveito do trabalho alheio. Mas visto que havia muitos lugares aonde o evangelho, aonde não tinha sido anunciado, ele escolheu estas partes aonde era desconhecido o evangelho, para ali então ele seguir pregando este evangelho, estabelecendo igrejas conforme a orientação de Deus para a sua vida. E nós observamos que ele começou a pregar, e ele pregava com tanta graça, ousadia, intrepidez, que as pessoas ficavam admirados do conhecimento e a maneira com que ele enfocava os temas do seu assunto. Tanto é que nas sinagogas e nas praças as pessoas iam para disputar, mas Paulo ia com a graça de Deus que ele tinha lhe concedido e o conhecimento para poder então falar com aquelas pessoas e tornar diante deles Jesus Cristo conhecido, pregado, proclamado, glorificado por aquelas pessoas. Ele teve um trabalho importante. Ele foi chamado apóstolo e doutor dos gentios. Gentios eram aqueles que estavam fora do plano inicial, do propósito, porque o plano era para os judeus e dele para outras nações. Mas aqui então, através de Jesus, abriu-se esta porta para os gentios. E Paulo foi este apóstolo de Jesus, nomeado por ele depois, para ser designado para os gentios, enquanto os outros anteriores estavam direcionados aos judeus. Paulo, então, veio com esta missão importante de pregar não somente aos judeus, mas também aos gentios e aos reis sobre toda a terra. E em todos eles, ele sempre procurava deixar bem claro o teor da sua mensagem. O trabalho de Paulo era pregar a respeito do Senhor Jesus, que foi crucificado, e como resultado da sua crucificação, morte e ressurreição, a salvação tornou-se possível para ser proclamada e pregada diante de todas as pessoas, e ao crerem no Senhor Jesus, serem libertos e salvos por ele. E ele seguiu o seu caminho, por onde quer que foi, pelas viagens missionárias que fez, 3 viagens missionárias que ele fez, em várias cidades, pregando à beira do mar, pregando nas sinagogas, enfim, aonde tinha oportunidade, nas casas, nas navegações, ele sempre estava fazendo bom uso da oportunidade que Deus lhe havia dado, porque ele tinha consigo um compromisso com o Senhor. O Senhor o tinha escolhido, tinha o nomeado como um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios, dos filhos de Israel e dos reis. Então ele seguiu à risca esta primeira orientação que ele recebeu do Senhor Jesus. Foi isto realmente o que norteou a sua vida, para que ele não se desviasse nem para um lado nem para o outro, mas ele estava sempre centrado, focado na visão que o Senhor lhe havia dado. E quando chegou um certo momento, ele estava pregando diante de um rei, de uma autoridade, ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Então ele estava certo do caminho por onde andava e que tinha a responsabilidade de anunciar o Senhor Jesus. Então ele ganhou muitas pessoas em várias cidades e locais, tanto judeus como gentios. Nós observamos que o trabalho dele foi um trabalho eficiente, um trabalho que trouxe grandes resultados. Mas ele não ficou somente na pregação dos gentios e dos judeus, mas ele também foi levado a pregar diante de reis
e de soberanos. E lá também ele foi firme no seu testemunho em proclamar o Senhor Jesus e os seus feitos. Ele não se deu por vencido ou, quem sabe, ficar amedrontado diante das autoridades e querer dar outro tipo de testemunho. Não, o testemunho dele era o mesmo. Os pontos fundamentais da convicção de Paulo era o que ele transmitia diante daquelas pessoas. Então nós observamos em vários textos ele falando sobre a salvação, sobre crer no Senhor Jesus para ser salvo. Nós observamos ele falando sobre a ressurreição, sobre o juízo vindouro, sobre a esperança. Então são todos os temas que Paulo utilizou da melhor forma possível diante das pessoas para conscientizá-las do poder do Senhor Jesus e do grande valor e alcance da obra redentora que foi efetuada pelo Senhor Jesus. Nós observamos, então, no capítulo de número 24, quando ele foi levado à prisão, ele estava aqui, depois de ter passado pelo Sinédrio e ter ido preso, ele estava diante do tribunal, onde estava o governador Félix. E ali ele teve oportunidade, porque lhe fizeram uma acusação. E ele disse que daquilo que ele tinha sido acusado, nada daquilo era verdade. Ele diz, olha, porque os judeus o acusavam dizendo serem as coisas assim. Quer dizer, que ele estava praticando sedições, ele era promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. E também que intentou profanar o templo. Estas eram as acusações que faziam contra ele. Mas ele dizia, pois podes saber, sei que já vai para muitos anos, que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo, nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que me acusam. Quer dizer, era um juízo, uma acusação falha, mentirosa. Mas ele diz, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, afirmando diante daquele rei onde estava a sua crença, tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. E ele começou falando sobre a ressurreição, porque estava em foco a ressurreição de Jesus, que era quem ele pregava. Ele anunciava a respeito de Jesus, que morreu, segundo a Escritura, foi sepultado, segundo a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O trabalho e a pregação de Paulo era fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Não era uma invenção, um achismo, uma suposição. Era algo concreto. Tinha sido prometido, tinha sido feito a profecia e houve o cumprimento. Então, a base está na Escritura Sagrada. E ele falando sobre isso, ele disse que estava sendo julgado por falar a respeito da ressurreição. Quando falava sobre a ressurreição, as pessoas dissuadiam, não, sobre isso nós vamos te ouvir numa outra oportunidade, e não deixava ele continuar o seu pensamento. Mas aqui, com Félix, ele tinha estado, depois passou para outros reis, mas aqui com Félix ele diz, e alguns dias depois
Vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então, 3 pontos ou 4 pontos importantes que Paulo utilizou aqui para fazer a sua defesa em forma de pregação, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que foi um fato verídico, não podiam negar, podiam inventar mentira, mas negar que ele não ressuscitou, isso não tinha como eles fazer, porque muitas pessoas viram a Jesus ressuscitado por aquelas redondezas. E aqui ele começa falando então sobre a ressurreição dos mortos, e quando chega aquele casal Félix e a sua esposa Drusila, ele vai falar a respeito da fé em Cristo. Esta fé que é a fé que opera a salvação na nossa vida. Nós cremos por meio da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se está falando a palavra de Deus, está se falando a respeito da fé em Jesus Cristo. E Paulo não perdeu nenhum momento sequer da sua oportunidade, mas ele estava sempre aproveitando, não importasse quem fosse os ouvintes. Se fossem gentios, judeus ou autoridades, a mensagem dele era a respeito de Jesus. E aqui falando da ressurreição, como Jesus ressuscitou. Então, a garantia para falar que aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. E haverá também a ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Todos quantos morrerem, um dia serão ressuscitados, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Só existe esses 2 caminhos, não existe um terceiro caminho, ou salvação eterna, ou condenação eterna. E haverá, sim, esta ressurreição. Depois ele falou acerca da fé em Cristo. Como a pessoa pode e deve crer em Cristo? Quando o carcereiro quis matar-se porque o terremoto tirou a cadeia de todos e abriu as portas da prisão, Paulo disse: não faças tal, todos estamos aqui. E ele, vendo aquilo, admirado com aquela situação, ele disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E diz a Escritura: e creu ele e toda a sua casa. Então aqui, falando acerca da fé em Cristo, tanto Félix quanto Drusila precisavam ouvir a respeito da ressurreição de Jesus e a respeito da fé em Cristo, a necessidade de crer no Senhor Jesus Cristo, porque ele é, conforme diz a Escritura, o autor e o consumador da fé. Então a fé gera e conclui-se em Jesus. Por isso, o autor e consumador, o originador e o que leva a fé até o fim da vida da pessoa. Mas ele falou sobre mais algumas coisas. Ele falou sobre ressurreição, ele falou sobre a fé em Cristo, ele falou sobre a justiça que foi feita por Jesus. Jesus, como justo, assumiu o nosso lugar para representar-nos diante de Deus e entregar a sua vida. Então, a justiça praticada por Jesus, no momento que cremos para a salvação, nós somos justificados com base na justiça praticada por Jesus, em nosso lugar. Então, o Senhor Deus, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e a justiça de Jesus é colocada sobre nós, por isso que somos declarados diante de Deus como justificados e o resultado é que temos paz com Deus. Falou sobre a temperança
é o controle, o autodomínio, o controle próprio. Não é isso? A temperança que se deve ter. Não se deve deixar levar por extremos, sejam eles quais forem. A temperança é saber situar-se diante de uma situação sem pender tanto para o extremo quanto para o outro. E falou também, em quinto lugar, sobre o juízo vindouro, o juízo que estava por vir. Se tem uma coisa que as pessoas se amedrontam, é de falar a eles que haverá um juízo por onde todos haverão de comparecer. As pessoas não querem que exista este juízo, mas ele já está determinado pelo Senhor Deus, e como Paulo deixou registrado, Lucas deixou registrado as palavras de Paulo em Atos 17, versículos 30 e 31, dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, haverá um dia deste juízo vindouro pelo Senhor Jesus Cristo, que será o juiz. Quando ele falou sobre estes pontos, Félix diz a palavra que ele ficou espavorido, preocupado, desassossegado, e disse: por agora, vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. As palavras de Paulo estavam tocando fundo no coração de Félix, que ele procurou sair, não continuar mais ouvindo, do que abrir o coração para deixar Jesus entrar e fazer nele morada. Depois, Paulo teve a mesma oportunidade de se apresentar diante de Festo, que foi também para ouvi-lo. Depois, também, Agripa foi lá para ouvir a Paulo. E em todas estas oportunidades, Paulo estava ressaltando o evangelho de Jesus Cristo, cumprindo aquilo que Jesus lhe havia dito por ocasião da conversão. O Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel e dos reis da terra. E aqui ele estava cumprindo. Passou pelos gentios, passou pelos judeus e agora estava diante das autoridades, diante dos reis, anunciando a respeito do Senhor Jesus. Então, observamos aí este vaso escolhido por Jesus, já com o seu trabalho definido. E ele, então, assegurou-se nesta convicção e cumpriu da melhor maneira que lhe foi possível, pregar aos gentios, pregar aos judeus e pregar aos reis, sem que nenhum deles tivesse oportunidade de dizer: nós não ouvimos falar nada. Paulo foi uma testemunha eficaz nas mãos do Senhor, pregando debaixo da graça e da unção poderosa do Espírito Santo, que estava com ele para este trabalho tão importante. E ele seguiu fazendo isto até o seu último instante aqui na terra. Quando chegou o momento da sua partida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, anunciei Jesus aos gentios, aos judeus e aos reis da terra, e desde agora me está guardei a fé, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então veja, Paulo foi decidido o que precisava fazer e o fez dentro do seu tempo.
eu e você somos também chamados pelo Senhor para a salvação e, por meio da salvação, da experiência pessoal, ser um mensageiro do Senhor Jesus. E nas oportunidades que tivermos, dada pelo Senhor, nós devemos falar a respeito de Jesus, incluir estes temas, falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, falar a respeito da fé em Cristo, da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Estes são temas que não podem ser esquecidos diante das pessoas. Elas precisam conhecer que tudo isso está confirmado nas Escrituras Sagradas e há de acontecer conforme está determinado pelo Senhor. E nós estamos caminhando para estes dias e esperamos permanecer firmes do Senhor e que outros também tomem conhecimento da salvação e, através desse testemunho meu, seu, de cada um de nós, as pessoas se acheguem a Cristo, desfrute dele a salvação e passe também a ser um anunciador das boas novas. Mas aqui nós observamos, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo, um vaso escolhido por Jesus. Eu e você temos este chamado do Senhor, cumpramos com alegria o que Deus determinou para cada um de nós e que assim façamos até o último instante da nossa vida aqui na terra, na expectativa do encontro maravilhoso com Jesus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.